TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos entrevistar um estudante, Augusto Dickel, que vem da seara da Univates, né? E sei que tu já passou no exame da ordem da OAB. E hoje eu quis fazer um programa um tanto quanto diferente. Nós trazer jovens que estão apresentando os trabalhos acadêmicos, principalmente esses trabalhos de conclusão, que eu acho que pode ser dado como uma prévia para nós que estamos interessados muitas vezes em mananciais assim que se ouve falar muito, mas pouco se sabe. E hoje nós estamos na seara desses delitos de lavagem de dinheiro, né? Onde grandes empresários são presos. Então, Augusto, primeiro, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Tá? E eu queria saber, tu como estudante, está fazendo um trabalho nessa área. Conta para nós, qual é o trabalho que está fazendo na Univates? O meu trabalho de conclusão ele vai abordar os crimes de lavagem de dinheiro, mas especificamente aqueles crimes cometidos no âmbito internacional. Certo. Por isso eu vou fazer uma abordagem referente à cooperação jurídica internacional. Como os países fazem essa investigação e judicialização conjunta dos processos criminais, né? Hoje, quem seria a tua base doutrinária, né? Eu digo base doutrinária, telespectadores, é aquele que são os livros que compõem todo o teu estudo, né? Esse teu escrito. Quais são hoje, digamos assim, os melhores escritores dessa área? Como base para o trabalho, eu utilizei muito as obras da Carla Veríssimo de Carli, do Isidoro Blanco Coelho, do Márcio Adriano Anselmo e do Moro, aquele juiz que está participando da Lava Jato. E no apanhado geral, tá? O que cada um fala assim? Porque hoje a gente percebe no Brasil assim, e a gente vê, inclusive nessa semana, se não me falha a memória, deu a condenação de empresários da empresa, aquela grande construtora, não sei se é o Odebrecht ou é uma outra construtora que bom, enfim, os empresários foram condenados essa semana, tá? E Camargo Corrêa, tá? Sim. Foram condenados a 18, 17 anos de cadeia. Esses livros, antes desse juízo de condenação, porque o Moro está sendo praticamente um precursor de várias coisas de direito, eu tenho minhas reservas com relação a ele, né? Até que eu acho que pode ter seu efeito prático, no sentido de imediatamente condenar as pessoas e de repente a população quer isso, mas por outro lado, dentro do aspecto jurídico, eu acho que muita coisa está sendo alterada com uma velocidade muito incrível, que eu não sei se nós advogados estamos acompanhando isso, não sei se nós advogados muitas vezes estamos sendo beneficiados com isso. Ao certo é que está tendo seu efeito com medida salutar. Eu acho que de repente isso que está valendo. Mas agora nesses livros que tu trabalhou, o que chama a atenção antes mesmo dessas condenações? Porque hoje nós vemos o foco central, né, desses empresários serem condenados. E nesses teus livros já antevia que isso ia acontecer, a condenação desse tipo de crime que hoje está tão comum? Sim, uma característica peculiar da lavagem de dinheiro é que ela é um crime recente. Por exemplo, no Brasil, ela foi criminalizada somente em 1998. Mesmo assim, quando a normativa foi criada, somente alguns delitos foram abarcados pela lavagem de dinheiro, porque a lavagem de dinheiro ela consiste nessa dissimulação e ocultação dos valores oriundos de um delito a valores ilícitos, né? Consequentemente vão ser empregados, vão ser tentado transformá-los em lícitos para ser utilizados. Abarcava somente alguns crimes, porém somente em 2012 a normativa brasileira acabou se adequando às orientações internacionais. Portanto, a partir de 2012, a lavagem de dinheiro ela é aplicada para qualquer delito criminal que produza valores ilícitos. Antigamente não, nós tínhamos certas ressalvas. Porém, com relação aos crimes investigados na Lava Jato, com referência principalmente à corrupção, desvio de verbas públicas, essa modalidade já era abarcada em 1998, naquela normativa. Sim. Então, era algo que era previsível. Porém, os delitos da Lava Jato somente foram descobertos em 2009, né? Sim. A investigação começou. Por isso, acho que o principal problema da lavagem de dinheiro é a questão da investigação criminal. É um delito que é difícil de tu verificar, né?
por causa que a lavagem ela acaba sendo assim, tu injeta o valor ilícito no mercado, e depois tu, por várias transações ou por diversos métodos, tu tenta dissimular ele. Tu cria uma barreira para impedir que o valor seja rastreado. E no final, tu acaba utilizando ele novamente como se ilícito fosse, através de empresas de fachadas ou compra de imóveis, diversas modalidades. E a questão, tu acha que nas grandes operações, né, que a gente está falando de uma natureza jurídica, né? Nós estamos falando na seara quando chega na Justiça Federal já. Sim. E a gente vê o Moro já inovando em certas coisas. Mas tu acha que ainda que o centro da investigação continua sendo a Polícia Federal ou a Polícia Civil? O cérebro inicial é a polícia ainda? O cérebro inicial das investigações normalmente é a polícia. A parte judicializada, o Ministério Público é um grande atuante nos processos de lavagem de dinheiro, mas o foco, realmente o principal, o percursor, normalmente são os órgãos policiais. E esses livros que tu apresentou como fundamento do teu trabalho de conclusão, eles pegaram alguma referência internacional de como se chegar a esse estudo? Sim. A principal referência internacional que a doutrina aborda e a legislação são questões referentes às recomendações oriundas do GAF, né? Que foi um órgão de... O que é o GAF? É um órgão de investigação financeira que foi criado principalmente para fazer a persecução dos delitos de lavagem de dinheiro e o crime organizado, né? Então, a principal atuação desse órgão internacional, porque assim, as orientações deles não têm valor vinculante, mas o que ele faz? Ele atua de forma política a fim de fazer com que os países ratifiquem os tratados de cooperação internacional e obrigando que os mesmos estabeleçam trocas de informações, facilitando assim a descoberta dos delitos, porque normalmente quando a lavagem de dinheiro é realizada somente em âmbito interno, nas instituições financeiras dentro do país, a polícia interna do Estado consegue fazer as investigações, é possível. Porém, quando tu tem uma internacionalização do delito, os valores passam para outros países, bancos no exterior, essa captação se torna muito difícil. E essa captação se torna difícil porque, na verdade, ela é feita inteligentemente ou a investigação recém agora está descobrindo isso aí, e evidente, eu sempre tenho assim a máxima, né? Tu pode enganar uma vez alguém, né? Mas não sempre, né? E eu entendo que os grandes empresários que estão nesse caminho da ilicitude, me corrija se eu estou errado, eles achavam que poderiam fazer toda essa estrutura criminosa sem ninguém perceber, e hoje se vê que é o contrário, a polícia já está acabando com todos eles. Nessa tua visão de estudante, tá? E nessa visão de que tu compreendeu e leu esses livros, tá? O que de mais importante resta para nós da população do que possa vir a acontecer agora? Tu acha que essas operações, junto com os livros que tu leu, o teu trabalho, tu acha que eles vão conseguir dar um freio nessa corrupção do Brasil? Não, eu acredito que o combate ao crime de lavagem de dinheiro, ele cresceu muito nos últimos anos, né? Principalmente porque as próprias instituições financeiras passaram a auxiliar no combate ao delito, né? Porque existe um sistema chamado de compliance, né? Onde as instituições financeiras elas acabam atuando como forma de informantes. Elas informam as autoridades quando verificam movimentações suspeitas ou alguma coisa assim. Isso facilita muito nas investigações. E o termo é compliance. Compliance. Isso é uma informação que o banco tem de todos, digamos assim, todas as pessoas que fazem parte do sistema bancário, desde o simples poupador até um grande correntista. Então, acontecendo alguma alteração, elas comunicam imediatamente às autoridades? O sistema de compliance, assim, em síntese, ele seria aquela questão que tu responsabiliza as entidades para que elas informem movimentações suspeitas. É como se fosse um sistema preventivo de combate à lavagem de dinheiro, né? Sim. Daí, para tanto, qualquer movimentação que o banco considere suspeita, valores muito altos, troca de contas muito frequentes, né? Eles acabam informando as autoridades, e esse é um dos pontos essenciais que possibilita que a autoridade policial passe a rastrear aquele valor. Interessante. Então, havendo uma movimentação muito grande, evidentemente o próprio banco ele tem a responsabilidade de fazer isso aí, né? Sim.
Certo. E me diga outra coisa, Augusto, que me chama muita atenção e eu queria que tu visse como jovem. Tu acha que o crime de lavagem de dinheiro, nessa tua visão de estudante, tá? Tu acha que as pessoas que fazem, tá? Elas têm necessidade de fazer esse crime ou são pessoas que geralmente já estão bem situadas economicamente? Normalmente são pessoas que têm valores vultuosos de patrimoniais, né? Porque necessariamente a lavagem de dinheiro ela pode ocorrer com qualquer crime, jogo do bicho, diversos delitos que propiciam valores ilícitos de menor quantidade. Porém, tu verifica claramente que os maiores praticantes da lavagem de dinheiro são indivíduos que possuem um grande patrimônio, né? A gente vê também, né, na televisão, eu digo televisão porque é o meio mais rápido das notícias que chegam a nós, que a maioria dessas pessoas que estão nos crimes de lavagem de dinheiro são pessoas que já são maduras, ou seja, são mais de 40, 50 anos. Sim. Subentende-se que eles já faziam esse crime há bastante tempo já. É possível ter esse entendimento, mas não tem como tu saber, né? Tu acha que hoje o Brasil, frente aos teus estudos, tu acha que essa Operação Lava Jato ela serve como exemplo e modelo do que está se acontecendo? Sim. Tu acha que vão surgir novas operações de outro calado? Digamos, nós estamos aí trabalhando com a Eletrobras, nós estamos falando com construtoras. Tu acha que essas operações vão continuar atingindo outras grandes indústrias? Não, com certeza. A Petrobras é somente uma empresa pública. São diversas empresas que, inclusive, já são investigadas, né? Porém, a mídia focou na Lava Jato. Tu acha que Lava Jato serve de exemplo? Serve. Por que tu acha que serve de exemplo a Operação Lava Jato? Porque ela é uma operação que está mostrando que a legislação pode ser aplicada adequadamente no Brasil. Ela não serve simplesmente para estar escrita no papel. Mas isso depende muito da atuação dos operadores do direito, né? Eu vejo a Operação Lava Jato muito representada na figura do juiz do Moro, né? E eu tenho minhas reservas porque eu vejo assim, muito centralizou-se nele, né? Sim. Até porque ele fez um chamamento de várias empresas como o ponto inicial lá no Paraná, Curitiba, e assim foi, né? Mas a gente vê que o setor da Eletrobras, somente aquele setor atômico da Eletrobras, já teve uma decisão do STF reconduzindo ele para o estado do Rio de Janeiro, né? Bom, a pergunta que eu faço é a seguinte: essa centralização, ela está sendo benéfica ou maléfica para o teu estudo, frente ao que tu estudou? Tu acha que essa centralização, ela não está sendo meio errada isso aí? Ela não poderia ser, digamos, distribuída melhor isso? Ou pela questão da conexão do crime ela se torna necessária? Mas eu estabeleço essa crítica ou uma pergunta dizendo, não está muito centralizado isso? Não, eu acredito que a questão da centralização até é uma circunstância que é positiva para os fatores de investigação, justamente para tu ver o conjunto inteiro do que está acontecendo, né? Porque normalmente os crimes acabam tendo conexão, os atores são os mesmos, então acaba sendo muito importante a questão da centralização dos processos. Nesse teu trabalho, assim, eu me refiro agora, vamos botar o livro do Moro. O livro do Moro já prenunciava isso que ia acontecer antes ou não? Já te dava a ideia de que essa seria a sequência dos fatos? Na fase de investigação, na fase de aceitação dos mandados de prisão, nas fases de até mandado de busca e apreensão de documentos. Isso no livro ele já demonstrava essa importância? Não, o livro do Moro, na verdade, é um livro mais técnico, né? Ele aborda mais a lavagem de dinheiro e os procedimentos, mas não teria como ter uma, assim, especificamente. Uhum. Agora me diz o seguinte, Augusto, tu que caminha nesses crimes de lavagem de dinheiro, hoje, nas suas devidas proporções, existe muito delito? Eu te falo porque tu deve ter pesquisado em jurisprudencial isso aí. Como é que está a nossa jurisprudência nacional? Existem vários delitos de lavagem de dinheiro, porque parece que agora que nós estamos descobrindo, eu pelo menos, a gente atua, às vezes de forma direta, às vezes de forma indireta, mas parece que agora que está vindo o estudo centralizado, o estudo assim voltado para essa preocupação.
eu vejo que muitas vezes parece que a jurisprudência está atrás. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: como é que está a jurisprudência? Como é que estão os julgamentos disso aí? Os passados, principalmente os passados, que fizeram a primeira base da lei de lavagem de dinheiro? Não, o que a gente tem é que acontece bastante lavagem de dinheiro, né? Eu não tenho como te referir agora um caso concreto. Sim. Não me recordo. Mas com referência a antigamente, pelo menos antes de 2012, quando houve a ampliação do rol, delitos que não abarcavam aqueles, acho que eram 6 ou 7 delitos da legislação de 1998 contra a lavagem, a lavagem acabava não sendo aplicada, né? O indivíduo acabava não sendo condenado, porque aqueles crimes antecedentes não estavam no tipo penal. E outra situação importante é com referência à questão do processo. Vamos dizer que o indivíduo praticou um delito, ele está sendo processado por esse delito, ele pratica posteriormente a lavagem de dinheiro. No momento em que ele encontra-se sendo processado, caso ele seja absolvido, não tem como haver a condenação na lavagem de dinheiro. Porque, claro. Porque aqueles valores não vão ser ilícitos, já que a atividade ele não foi considerado culpado, né? Então, se ele não é culpado, a atividade é lícita. A atividade é lícita. Isso já aconteceu várias vezes ou é uma premissa? Já aconteceu. Inclusive, eu me recordo de um apontamento feito pela Decarli, né, no livro dela, que nesses casos, mesmo que haja condenação na lavagem de dinheiro e posteriormente a absolvição no crime antecedente, tu pode fazer uma revisão criminal, cancelando a sanção penal advinda do crime de lavagem de dinheiro. Claro. E uma coisa interessante, então, na verdade, o crivo do contraditório, nesse aspecto, ele, se for realmente, a pessoa for uma honesta, a atividade for lícita, ela vai validar o negócio dela, juridicamente, seria isso? Isso. Isso é uma coisa que sempre chamava atenção, porque às vezes a gente nunca sabe realmente quando uma pessoa, principalmente quando a mídia aparece, o que está atrás dos bastidores. Eu digo atrás dos bastidores, o que está no processo e o que se pensa, né? Sim. Porque todos os nossos dados, que a gente sabe, principalmente a questão televisiva, ela dá uma névoa superficial, né? E aí acredita se tu quiser, acredita se não quiser. Mas especialmente no crime de lavagem, eu vejo que a coisa tomou um rumo assim, muito forte, porque nós estamos quase meio ano, se não um ano, falando sobre as grandes operações, né? Sim. E aí vai uma pergunta, tá? Mesmo que centralizado as grandes operações nos crimes de lavagem, existem países paralelos que confortam essas transações comerciais, às vezes segurando dinheiro, né? Como agem os países? Como é que são os países? Porque a gente vê a Suíça, por exemplo, a Suíça sempre foi um captador histórico nacional de grandes valores, né? Nós temos, historicamente falando, os dinheiros de todos os judeus mortos, né? Eles ficaram angariados até os bancos suíços. E eu digo muito mais, eu digo os grandes comerciantes de diamantes na África nos idos 1800, era quem fazia o guarnecimento desse material dos diamantes, sempre foi Suíça, ou seja, ela sempre abarcou esse tipo de que ela não considera licitude, mas essa coisa amoral, né? Sim. Como fica os crimes de lavagem de dinheiro agora, sendo o nosso país tentando limpar a casa, mas muitas vezes as casas que oferecem as circunstâncias nada ocorre? Esse é um problema muito importante da cooperação internacional, né? Porque tu acaba atingindo, tu acaba entrando na questão da soberania do Estado estrangeiro. Aí, nesse ponto, a atuação do GAF, como eu falei anteriormente, ela é extremamente importante, porque se não fosse a entidade do GAF, tu não conseguiria fazer a criminalização do delito nos países, porque tu não tem como fazer a persecução criminal se no país estrangeiro aquele delito não é aquele ato praticado não é um crime. Então é uma questão muito difícil de ser abordada, né? Mas existe essa preocupação? Sim, existe. Porque hoje em dia nós estamos numa economia cosmopolita, vamos dizer assim, quase que universal. O que tu faz aqui, ela bate sensivelmente lá, né? E eu vejo assim que um dos focos de interesse são os norte-americanos, que, evidente, eles têm os interesses jurídicos, que combatendo aqui vão combater lá também. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: o Brasil hoje ele está demonstrando internacionalmente a nível de contribuição do que está sendo feito aos outros países que nós estamos fazendo é o certo?
Sim, o Brasil, efetivamente, ele está adotando praticamente todas as orientações que foram definidas para possibilitar o combate à lavagem de dinheiro, né? Então, eu acredito que no futuro, o Brasil tem um futuro muito próspero na questão do combate a esse tipo de delito transnacional. E tu acha que, por exemplo, o crime de lavagem, a gente vê as interligações da polícia, a união das polícias, né? Tu acha que elas vão se unir mais no combate internacional ao crime de lavagem? Não, eu acredito que essa união já está acontecendo, porque nós temos no cenário internacional a atuação da Interpol, que é uma polícia que acaba atuando com o auxílio de todas as autoridades policiais do mundo, praticamente, né? Uhum. Agora, nós trabalhamos geralmente em quase duas grandes grandezas, né? Nós temos agora essas mega operações e que vem determinar que a lei ela está atingindo aos pobres e aos ricos. O seu trabalho aponta isso? A lei dura? Ou se não está apontando isso na tua reflexão? Eu poucas vezes vi tanta gente rica presa na minha vida. É a primeira vez. Está se fazendo justiça? Não, eu acredito que tá sim, estamos evoluindo muito na questão da igualdade, na questão judicial. Não está havendo mais tanta discriminação com referência ao poder aquisitivo do indivíduo que está sendo investigado. Tipo, a lei é para todos. Está crescendo. Tu acha que isso está acontecendo hoje nos teus estudos? Tu acha que isso hoje no Brasil, nesse teu estudo, está acontecendo isso? Não, acredito que estamos avançando muito nesse aspecto. Uhum. Augusto, outra coisa que me chama muita atenção, principalmente nos crimes de lavagem, e tu é um rapaz que recém está começando a profissão, e eu já estou quase 30 anos nessa seara, né? E desde o tempo de Roma a gente entende que quase todos os delitos são quase todos iguais, os argumentos defensivos. Aquele que mata, aquele que furta, aquele que rouba, aquele que faz o tráfico, aquele que faz o estupro. Desde o tempo do Egito é quase sempre os mesmos processos, os mesmos argumentos. Eu vejo que no crime de lavagem, porque existe uma dificuldade muito grande, tá? Enquanto esses que eu citei sempre tem um meio probatório, né? Sempre teria uma materialidade. E nós vemos hoje nos crimes de lavagem a ausência de materialidade, né? Seria aquele crime que os americanos começaram a fazer contra a máfia. Se descobre que é um balão, mas quando se fura não se encontra nada, mas sabe que ali dentro tem um ar, né? Hoje, essa dificuldade, ela está sendo superada pela Polícia Federal? Mas ela encontra muita resistência ainda, porque hoje em dia, com a globalização, nós temos uma questão muito interessante das transações via internet. Então, tu tem diariamente bilhões, trilhões, milhões de transações, né? Então, é uma questão que é muito difícil de ser rastreado. E o dinheiro é líquido, né? É complicado. Mas para a eficiência da investigação, para a concretização da materialidade, o principal ponto que deve ser observado e alcançado pelas investigações é comprovar a origem ilícita dos valores, né? Se tu consegue fazer isso, a materialidade da lavagem de dinheiro resta demonstrada. Ou, em outras palavras, se ele não conseguir justificar de onde vem o dinheiro, eu acho que ele já teria o começo da materialidade. O que a gente chama de materialidade seria um meio de prova concreto, o início do crime, isso que para dizer mais ou menos para os telespectadores. Mas tu acha que a pessoa não explicando de onde vem a origem desse dinheiro já tem o começo? Poderia ser um indício. Um indício. Só um indício. Uhum. Mas não necessariamente alguma prova. Não, a pergunta que eu faço, e uma coisa que me chama muita atenção, é que a gente estudando, tá? Geralmente na questão da materialidade, geralmente nos crimes comuns a gente tem uma prova concreta. Enquanto que nos crimes de lavagem, tá? Existe geralmente a prova indiciária, né? E existe aquela prova que é a confissão, a delação, certo? E aí eu faço a pergunta para ti, Augusto. Isso é o mais importante, é o que nós temos agora, ou tu acha que no conjunto do desenvolvimento do processo vão aparecer, a polícia vai descobrir, não um mero indício, mas alguma prova técnica, alguma prova científica que no decorrer de um estudo se chega lá? E aí eu faço a pergunta, tu conseguiu no teu estudo captar além disso alguma outra coisa? Eu acredito que para
para a condenação dos crimes de lavagem de dinheiro, tu não pode basear simplesmente em provas indiciárias. Como o crime não deixa, não tem como fazer, é difícil fazer prova testemunhal no crime de lavagem de dinheiro, eu acho muito importante que seja feito uma angariação de provas documentais, porque a materialidade do delito acaba sendo comprovada na questão das transações ou nas tentativas de encobertamento dos valores. Isso é muito bom. Augusto, tu viu que o tempo foi muito rápido, tá? Tu viste que, na verdade, a gente falou, já fechou quase todo o nosso programa, e eu espero que na próxima semana tu venha aqui, ou no próximo mês, tu vai concluir quando esse teu trabalho? Bom, eu acredito que em algumas semanas eu vou concluir ele ainda. Tá? Então eu espero que tu conclua esse trabalho, espero que tu tenha uma atividade jurídica brilhante. Eu sei que tu já passou no exame da ordem e está formado, então isso já é um mérito teu. Eu espero realmente que tu continue nessa seara, porque poucas são as pessoas que têm um entendimento tão profundo como tu está tendo. Eu confesso que eu mesmo tenho que reposicionar várias leituras. Então vamos ver se da próxima vez que eu te chame, tu já está pelo menos quase concluído, ou pelo menos com mais conhecimento para passar aqui para o nosso telespectador. Vocês viram como é interessante ter um jovem que todavia não concluiu seus estudos, mas tem uma profundidade de análise, principalmente dos crimes de lavagem, que trouxe para nós, com brilhantismo, um conhecimento a mais. Até o nosso próximo programa. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.